Acabado no Emirates. Arsenal 2. Manchester United 3. Ai, ai. Como é difícil apoiar este clube. Como é difícil depois de 20 e tal anos. Nunca vi basicamente num campeonato desta equipa, não é? Porque eu era uma criança quando foi o último campeonato. Ahm, Está acabado este ano? Não, obviamente não. 4 pontos ainda, mas muito maus sinais já vinham dos últimos dois jogos nos empates. E neste jogo eu estava mais confiante do que em qualquer um dos últimos dois que empatámos. Jogamos em casa. Ok, que é um United que dominou o City. Nós vimos um jogo com o Inter que, apesar de ser um Inter que não é o Inter de 2010, dessas alturas, é o Inter no San Siro. E a verdade é que dominámos o Inter com a equipa B. E agora jogamos em casa. E fora, aqueles primeiros 30 minutos, a desgraça que foi o que o Arsenal fez, o que o Arsenal mostrou, é, é de deitar tudo abaixo. Eu não quero ser aquele fã, aquele adepto que por causa de uma má performance fica abatido, mas quando se trata de um jogo contra um dos maiores rivais, historicamente, quando lembramos aquilo que era a rivalidade entre o Arsene Wenger e o Ferguson, aquilo que foi a mudança do futebol moderno na Premier League entre essas duas equipas e acima de tudo o futebol que as duas equipas jogavam, a verdade é que fora esses 30 minutos iniciais da parte do Arsenal, só uma equipa jogou para ganhar, foi o United. Um, eu estou obviamente um bocado triste, este riso é mais falso, mas é o que é, né? Para mim vai ser muito importante nas próximas semanas a reação da equipa. Vou falar obviamente do jogo, vou dar todo o mérito ao Manchester United porque tal como contra o City, acho que contra o City até foi mais dominante, mas tal como contra o City mereceram ganhar o jogo. Podemos olhar para as estatísticas do jogo e o Arsenal teve mais XG, teve mais não sei o que, não me interessa. Eu vi o jogo com os meus olhos, eu vi o que é que certos jogadores andavam a fazer em campo, a forma como o Arsenal, obviamente, nestes jogos, principalmente da Premier League, está-se a sentir pressionado e pressiona-se mentalmente a si próprio. E eu já vinha a dizer isto, mesmo quando nós estávamos 7 pontos à frente, mais pontos à frente. Isto não acabou. Isto não acabou, tal como quando no início estávamos atrás do Liverpool. Isto não acabou. Isto é. Ainda falta muito, muito, muito campeonato. Faltam muitos pontos para disputar. Há muitos jogos importantes para ter, muitos jogos grandes para as duas equipas, porque o City também não é a melhor equipa do mundo, longe disso, apesar da vitória contra o Wolves, que era esperada, a verdade é essa. Um, mas para mim é aquilo que eu vi. Há três jogadores que eu vou tirar desta equação daquilo que eu vou falar, que são o Declan Rice, que apesar de não ter tido aquela proeminência nas bolas paradas que costuma ter, a verdade é que correu, ganhou bolas, esforçou-se, tentou dominar o meio campo ao máximo que conseguia. E a verdade é que os dois colegas no meio campo, por mais que eu acho que um deles é absurdo no seu dia normal, e pronto, teve um mau jogo, sem dúvida, mas o outro temos que falar dele e já lá vamos. O outro jogador é o Saka, por mais que as críticas ao Saka venham pela falta de golos, pela falta de química com o Gyökeres, por tudo aquilo que acontece, a verdade é que sempre que nós precisamos de alguma coisa, sempre que o Arsenal está a tentar disputar alguma coisa pelo jogo, e isso aconteceu neste jogo também, a bola vai sempre para o lado direito. Eu acho que o Trossard até tem tido melhor época que o Saka em geral, principalmente naquilo que é o produto final, seja gols, seja assistências. Mas ninguém pode me dizer que o Luke Shaw dominou o Saka daquele lado direito. Não há a mínima chance. A verdade é que o Saka sempre que recebe a bola é double team. A verdade é que ele nunca desiste de tentar criar mais, de ir seja para a linha cruzar, seja puxar para dentro e fazer o seu remate cruzado ou cruzar para o segundo posto. A verdade é que foi outro jogador que tentou tudo e sem dúvida que falta aquele produto final que vimos nas últimas épocas ao Saka e aquilo que esperávamos que ele melhorasse mais até. Foi provavelmente o que ele piorou mais, mas de tudo o resto a verdade é que foi um dos nossos melhores jogadores em campo. E o outro foi o Saliba, que não só em termos defensivos esteve muito sólido, talvez tenha um bocado de culpa naquele último gol do Mateus Cunha, juntamente com o Gabriel, porque nenhum deles acaba por fechar o espaço ao Mateus. Mas fora isso, Saliba foi também dos poucos jogadores que, quando estávamos em dificuldades, seja quando estávamos empatados, seja quando estávamos a perder,
É daqueles jogadores que queria levar a bola para a frente. A quantidade de progressões de bola que ele fez do seu meio campo para o meio campo do Manchester United para poder tentar dominar aquilo que era o meio campo, aquilo que era o trabalho dos dois jogadores que eu já falei, que eventualmente vamos falar. E depois, obviamente, e por mais que eu o adore, e acho que ele até treinou uma vitória naquilo que foram os primeiros 30 minutos do jogo, porque obviamente havia um plano e o plano estava claramente a resultar. O United não sabia o que fazer nos primeiros 30 minutos. O Arteta, para mim, há certas coisas em termos de favoritismo de alguns jogadores, e mais uma vez vai ao encontro dos dois jogadores que eu vou falar, que não pode continuar, a verdade é essa. E também algumas substituições, alguma perda de alguns jogadores que eu não entendo muito bem, por mais que o Miles Lewis Kelly não tenha, quando joga, não tenha tido a melhor forma no campeonato. Quando estávamos a perder o jogo, a verdade é que é um jogador que vai oferecer muito mais ofensivamente do que o Ben White. E ainda por cima estamos a tirar o Hincapié, que sem dúvida não teve o melhor jogo do mundo, mas também não teve o pior. Sem dúvida tirar o Hincapié para dar mais proeminência ofensiva, não é pôr o Ben White à direita e encostar o Timber à esquerda, deixar o Timber fora de posição. Porque a verdade é que o Timber é bom em qualquer posição de defesa, mas a pior dele é claramente a lateral esquerdo, ainda por cima quando lhe pedes para ele vir para ser um médio interior, que eu acho que não é o papel dele de todo. Gosto muito mais de ver quando ele tem aquela química com o saco à direita e se encosta muito mais à direita. Às vezes faz os dribles para o meio, mas não é um jogador que vai parecer um jogador do meio campo, não é um Luis Kelly nesse sentido. E quando estávamos a perder, para mim foi estranho ele ter encostado o Timber, ter metido o Timber do outro lado, ter metido o Ben White e o Luis Kelly, que foi um jogador que o ano passado, a verdade é que não só marcou ao City, como teve duas performances absolutamente ridículas contra o maior clube do mundo, o Real Madrid, na Champions. Assegurou o seu lugar no 11 titular o ano passado e este ano nem sequer tem chance de o fazer. Jogue bem, jogue mal. A verdade é que não tem chance. E aí a maior crítica que eu tenho ao Arteta neste jogo é essa. Não é o Gabriel Jesus ter sido titular à frente do Gyökeres, não é o Gyökeres ter entrado e não ter conseguido também ter o melhor jogo do mundo, não é o facto de não ter posto o Martinelli e ter apostado com o Madueca e pôr o Saka à esquerda. Consigo perceber qualquer uma dessas substituições, até porque eu também não sou o maior fã do Martinelli. Mas a minha maior crítica, fora isto do Luis Kelly, é o facto de o Odegaard estar a ser titular de todos os jogos e o Eze mal ter tempo para se mostrar. E não vou estar a mentir, o Eze, para aquilo que víamos no Crystal Palace, não tem sido o mesmo jogador, não tem. Mas o Odegaard teve realmente muito bons jogos quando voltou de lesão, principalmente aquele 4-1 ao Aston Villa, que foi uma performance ridícula, a sua melhor performance em 3 anos, provavelmente. E é o capitão, eu entendo isso. Mas nos últimos 2-3 jogos, nesses últimos empates, a verdade é que o Odegaard não tem oferecido muito. E vemos o jogo contra o Inter, que foi o Eze titular, e a verdade é que dominámos o meio campo. Se o Eze pressiona tanto como o Odegaard, não. Mas eu quando olho para um jogador que está na posição de 10, ou pronto, aquele 8 à direita, mas que é claramente o jogador do meio campo que vai mais para a frente, que oferece mais ofensivamente, eu não quero que a principal característica do meu jogador seja sem bola. Eu quero que a principal característica do meu 10 seja com a bola. Quero que ele risque. E há uns anos comparávamos o Odegaard com o Bruno Fernandes, e eu sou sincero, há 2 anos, quando o Odegaard teve aquela época ridícula, que foi mesmo a melhor época dele no Arsenal, eu dizia que não era renhido entre o Odegaard e o Bruno Fernandes, e que para mim o Odegaard estava muito acima do Bruno Fernandes no sentido de tem menos golo, mas em tudo o resto ele é melhor, seja a controlar o meio campo, seja a fazer o perfil de um 8 também, ao mesmo tempo consegue fazer o perfil criativo do 10. Achei mesmo que o Odegaard estava à frente do Bruno Fernandes, até porque o Bruno Fernandes estava sempre muito abaixo em termos das posições na Liga e tudo isso. Mas sinceramente eu tenho que pedir desculpa ao Bruno Fernandes nesse sentido, porque a verdade é que o Odegaard não é metade do jogador que o Bruno Fernandes é, principalmente naquilo que é mais requerido da posição de número 10, que é ser um motor criativo, uma besta de fazer e de criar golos para a equipa, que a verdade é que o Odegaard basicamente perdeu. E nesse jogo contra o Aston Villa eu vi o Odegaard a rematar de fora, vi o Odegaard a fazer aqueles passos para trás da defesa que ninguém está à espera e que sabemos que ele sabe fazer, mas ele parece ter medo de arriscar. E podemos criticar isso no Arteta, que ele tornou esta equipa um robô e tudo isso, mas a verdade é que quando o Eze entra, por mais que ele perca mais bolas que o Odegaard e que não faça essa pressão, é um jogador que arrisca muito mais, e o Bruno Fernandes também perde muito mais bolas que o Odegaard. Porquê? Porque arrisca muito mais. É um jogador que prefere fazer aquele passe muito difícil a maioria das vezes e ter um risco grande de perder a bola e não criar nada, e às vezes até parecer parvo o passe. Mas a verdade é que quando corre bem é provavelmente um golo que vai acontecer para a sua equipa. E falta-nos isso nessa equipa quando temos Zubimendi e Rice no meio campo com ele e não temos nenhum criativo.
Estamos à espera que a nossa criatividade venha toda do Saka e do Trossard, e a verdade é que uma equipa que está compacta no meio, que é o que tem acontecido ao Arsenal e o United. Não jogou assim o jogo todo, mas houve partes em que obviamente se encostou lá atrás e com todo o mérito, e fez muito bem. Precisamos dessa criatividade vinda do meio. E para mim o Odegaard, ok, que ele saiu aos 55, 60 minutos deste jogo, mas o facto de ele continuar a ser titular, apesar das performances serem abismais às vezes, e quando o Eze joga, por mais que ele individualmente não seja o melhor jogador no campo, vê-se que a equipa joga melhor com ele, e aconteceu quando o Odegaard teve lesionado. O mês de outubro foi o Eze que foi titular, e até fez aquela trico ao Tottenham. Foi o melhor mês de qualquer equipa este ano na Europa. Só vitórias, se não sofrer um único golo. Foi absolutamente ridículo. E o Eze não foi o melhor jogador desse mês, mas ao mesmo tempo a equipa estava a jogar muito melhor. Parecia que havia muito mais química, parecia que havia muito mais para oferecer ofensivamente. E com o Odegaard, a verdade é que ultimamente parece que isso desaparece completamente, não temos nada ofensivamente. Primeira vez também que o Arsenal sofre 3 gols em 3 anos. Acho que a última vez tinha sido contra o Luton, quando o Luton esteve na Premier, o 3-3. Mas pronto, falar um bocadinho do United. O outro jogador do meio campo, antes de passar para o United, o Zubimendi, obviamente, é outro jogador do meio campo que eu estava a falar. Mau jogo, péssimo jogo. Tem culpa não é culpa, porque ele tem culpa no primeiro golo, obviamente. No segundo golo, eu quero dizer que ele tem alguma culpa na marcação ao Dorgu, mas a verdade é que o mérito nesse golo é todo para o Bruno Fernandes e para o Dorgu, porque não só é o remate olímpico do Dorgu, porque é dos melhores golos do ano, sem dúvida. Aquele 1-2 que eles fazem sucessivamente para passar pelo meio campo e pela defesa do Arsenal é algo que eu não vi ao United a fazer há muito tempo, e tenho que dar o mérito ao United. E pronto, vamos passar então ao United, porque para mim acho que a luta do Arsenal é mais emocional consigo próprio do que com qualquer outro clube, com qualquer outro tipo de problema, visto, acho que é consigo próprio, acho que é com a mentalidade de alguns jogadores, com o medo de falhar outra vez, e isso não podem jogar assim, não podem jogar com esse medo, porque vai ser só pior. Mas o United, Bruno Fernandes, mais uma masterclass. Mbuemo, Mateus Cunha, o Dorgu, surpresa talvez desta fase agora com o Carrick, o Diallo, dar também um mérito ao Casemiro e ao Mainoo, porque olha, e lá está, a voltar isto ao Amorim com o Mainoo, o problema todo. A verdade é que o Amorim obviamente estava errado. Há ali um jogador que é estupidamente importante, há ali um jogador que dá um equilíbrio gigante àquilo que é o Bruno Fernandes e o Casemiro, porque os dois juntos não vão a lado nenhum, mas se tiverem um jogador que equilibra aquele meio campo, que é o Mainoo, é, é noite e dia, é uma diferença abismal entre aquilo que tem sido as performances que eram com o Ruben Amorim e aquilo que é com o Carrick, ou que são os dois primeiros jogos. Mas é que são 2 jogos, e a verdade é que o Carrick entrou e ninguém esperava que o United ganhasse estes 2 jogos. Nem sequer esperavam que competisse provavelmente estes 2 jogos. Pensavam que era tipo, ok, ele vai entrar assim, vai ser difícil, vai perder os 2 jogos e depois disso logo o avaliamos. E a verdade é que 2 jogos, 2 vitórias e 2 performances muito boas, uma dominante contra o City, na minha opinião, e contra o Arsenal foi um jogo dividido, mas se houve uma equipa que jogou mais para ganhar foi o United, porque lá está, arrisca aqueles remates de longe, arrisca aqueles passos arriscados para trás da defesa, arrisca fazer jogadas no meio dos nossos jogadores, e no fim do dia muitos correram mal, mas bastou 1 ou 2 correrem bem e está a gol. E a gente, enquanto não tenta fazer isso, não pinga. Mas todos os jogadores que eu disse, o Lamens muito bem naqueles primeiros 30 minutos, em que claramente o United estava com muita dificuldade, mas muito bem a defender aquele lance de bola parada. Na segunda parte também a defesa ao remate ao primeiro posto do Saka. Uma mudança abismal naquilo que é a equipa do United, uma confiança que ele passa para a defesa ridícula, coisa que o Anana e o Baindir não faziam, que eu acho sempre que é muito importante. É a confiança que o guarda-redes transmite para a sua equipa, do tipo, se vocês tiverem algum problema, se por acaso acontecer passarem por vocês, e vai acontecer de vez em quando, acontece com todos os defesas, eu estou aqui, eu vou dar o meu máximo e posso garantir que pelo menos algumas vezes eu vou conseguir evitar o gol. E aconteceu. Também Maguire, homem do jogo, pelo menos ele ganhou o prémio, eu não daria a ele provavelmente, mas estaria claramente na conversa imperial, e é uma recuperação de carreira daquilo que é um jogador individualmente incrível. Eu não diria que ainda é o Maguire do Leicester, mas é um bom jogador e é dos melhores centrais ingleses ainda, a verdade é essa. E depois o Lisandro, um jogador com bola, e
as pessoas criticam por causa da altura e que não vai conseguir e vai ser dominado por jogadores como o Haaland e como o Gyökeres, e a verdade é que faz 2 jogos contra os dois e domina-os completamente, seja com bola, seja sem bola. Aquele passe longo dele é absolutamente ridículo. Uh, Mais uma vez, provavelmente os 2 piores jogadores do United foram os 2 laterais, seja o Dalot, seja o Luke Shaw. Não acho que nenhum tenha tido um mau jogo, mas acho que também não ofereceram muito, a verdade é essa, mal apareceram. O Luke Shaw até teve bem defensivamente, mas não diria que foi incrível. Quanto a ficar num bom, com o Saka sofreu muitas dificuldades. O apoio do Dorgu foi mesmo muito importante nesse capítulo do jogo. E é o que é, 4 substituições do Arsenal diretas, porque não estava a dar para fazer nada naquela segunda parte. A verdade é que não mudaram muito. Ok, que o Arsenal faz o segundo gol do empate aos 84, 85 minutos, mas logo a seguir o Mateus Cunha marca aquele golaço. E não tenho muito a dizer. Parabéns ao Manchester United. Se és adepto do Manchester United, se estás aqui para ver a minha tristeza depois do jogo. Estou triste, obviamente. Estou desiludido acima de tudo, porque eu sou sincero, a semana passada fomos a Forest e eu não tinha a maior confiança do mundo. Não porque acho que o Nottingham é uma equipa muito, muito boa, mas é porque é um estádio muito difícil de lidar. Mas olhamos para o que é o Arsenal este ano no Emirates: 0 derrotas, apenas 2 empates, com o Liverpool e com o City. E olhando para aquilo que tem sido a forma do United durante a época, ok, com o Carrick dominaram o primeiro jogo, mas olhando para aquilo que é a forma do United este ano, olhando para os 2 plantéis, olhando ainda por cima para os regressos de alguns jogadores, porque o Hincapié voltou para este jogo, supostamente o Calafiori também ia estar pronto para este jogo. Estava muito confiante a jogar em casa contra o United, estava mesmo muito confiante que íamos ganhar este jogo. E a desilusão é grande. É isso, ainda se quando estamos na luta pelo título. É grande. Não desisti do título, obviamente quando acabou o jogo a mim foi tipo, acabou, já não temos hipótese, não sei o quê, mas depois obviamente acalmei um bocado. Passou aquela euforia, neste caso negativa, da derrota, e obviamente o campeonato não está acabado, mas uma coisa eu vou dizer: seja quem for campeão, seja o City, seja o Arsenal, seja o Aston Villa, isto vai ser provavelmente um dos campeões mais fracos dos últimos anos. Eu diria que o Liverpool do ano passado está nessa mesma conversa. É um dos plantéis mais fracos a ganhar um título na história moderna do futebol, em termos de grandes clubes. Claramente temos o Leicester, que é um plantel mais fraco, mas o milagre em si torna tudo muito mais incrível. Enquanto que olhamos para um Arsenal que está a tentar ganhar o título há 4 anos, o futebol não é o mais bonito, não é o mais atraente, não é muito baseado em bolas paradas, porque acho que isso é uma conversa que é mentira, mas ao mesmo tempo é uma coisa muito importante no jogo do Arsenal, sem dúvida. Mas eu não diria que sem as bolas paradas o Arsenal não ganha jogos, isso é mentira. Mas acho que é um plantel que vive muito no caos, que gosta muito daquele caos na área e não é muito de fazer aqueles golos que vimos na primeira época da luta pelo título, quando veio o Zinchenko e o Gabriel Jesus do City, e que o futebol era belíssimo no Arsenal, era aquilo que chamam cá em Portugal futebol champanhe, que era muito bonito. Mas pronto, vou acabar aqui o vídeo. Parabéns ao Manchester United, parabéns pela vitória, já estão no top 4, podem ter Champions League para o ano. Vamos ver se o Carrick não faz aqui uma mudança tão grande que lá o rapaz do United Strand pode finalmente cortar o cabelo, porque agora vão ter, acho que é Fulham, acho que é Spurs e o outro jogo não me lembro, mas são jogos fazíveis, principalmente olhando para os resultados que tiveram agora contra o City e contra o Arsenal, e a forma como jogaram acima de tudo, não é só os resultados, porque o resultado contra o Liverpool foi muito bom em Anfield, mas a performance não foi a melhor. O Liverpool dominou aquele jogo, mas agora olhamos para estes 2 jogos e ninguém dominou o United. O United não só dominou o City, porque dominou e podia ter sido 5 ou 6-0 aquele jogo, mas este jogo contra o Arsenal não houve domínio de nenhuma das partes, foi um jogo dividido, foi um jogo que as duas equipas tiveram chances, mas as melhores chances foram claramente do United, os melhores golos foram claramente do United, e os golos em si que existiram foram mais de equipa os do United do que mais coletivos, mais bonitos, mais tudo do lado do United do que do Arsenal, mesmo se retirarmos aquele gol oferecido pelo Zubimendi. Os outros 2 golos são dos melhores golos este ano na Premier League. O do Dorgu noutro nível diferente, obviamente. Mas é isso. Pela terceira vez, parabéns ao Manchester United e a luta continua. Foi mais um videozinho. Eu sou o Rafael, isto é o ROFC. Não se esqueçam de deixar um gosto, subscrever. Se tiverem gostado do conteúdo, depois também podem tirar esse sub se não gostarem mais. É de graça, não vos custa nada e ajuda-me bastante.
e até uma próxima.